gente! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje eu estou aqui com mais uma ideia. E a história que eu quero compartilhar com vocês hoje é a história de Daniel e seus amigos, quando eles foram levados cativos para outro reino e que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram prisioneiros em outro país e lá o rei mandou trocar o nome deles, porque naquela época era comum que o nome fosse para homenagear a ídolos. E aquele rei, ele tinha outros ídolos que eles adoravam, que não eram o Deus de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, eles serviam ao nosso Deus Criador. Esta história, ela está registrada no comecinho do livro que tem o nome de Daniel. Então, estes 4 jovens trocaram o seu nome. Agora, os seus nomes eram em adoração a outros deuses. Então, Daniel, ele começou a se chamar Beltesazar. Ananias era Sadraque, Misael, ele era Mesaque, e o Azarias, ele era Abidnego. E assim a história desses jovens começa. E quando eles chegaram naquele reino, eles perceberam que a comida era ofertada aos deuses. Então aquele alimento era consagrado a outros ídolos. E eles sabiam que quando eles fossem se alimentar com aquele alimento, eles estavam indicando que eles eram leais àquele Deus. Então foi aí que Daniel teve uma ideia e falou com o cozinheiro, com o responsável daquele reino. E ele disse que ele teria uma proposta para fazer. Eles iriam se alimentar de frutas, vegetais, comidas não consagradas àqueles deuses, por um mês. E se eles ficassem com um semblante melhor, eles continuariam comendo aquela comida. Se eles não tivessem mudado, não tivessem com um semblante melhor, eles voltariam a se alimentar com as comidas daquele rei. E assim foi. Passou-se o mês e Deus ajudou Daniel e seus amigos, teve misericórdia deles, e aquele homem, da parte do chefe dos eunucos, viu que ao passar do tempo, ele viu que Daniel e seus amigos estavam muito mais fortes, muito mais saudáveis, robustos do que os outros jovens que estavam se alimentando dos manjares do rei. E aquele povo, aquele homem pôde ver que Daniel e seus amigos serviam a um Deus tremendo. Daniel e seus amigos estavam nas mãos de Deus, sendo cuidados por Deus. Depois que eu fiz essa ministração, eu falei um pouco para as crianças sobre nós estarmos obedecendo a palavra de Deus, não aceitando os manjares de outros reis. Quais são estes manjares? Estes manjares são tudo aquilo que não agrada a Deus. São as coisas que o mundo oferece que não agrada ao nosso Deus, como ciúmes, fofoca, mentiras, falar palavrões. Tudo isso nos afasta de Deus. E Deus quer que nós tenhamos lealdade com Ele, que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar de um alimento saudável que vai nutrir o nosso corpo. Depois que eu falei sobre isso, eu falei que o nosso corpo físico, ele precisa de alimentos saudáveis, frutas, legumes. Levei uma cesta para as crianças com várias frutas e eu falei sobre isso. E eu disse para eles que do mesmo jeito
que o nosso corpo físico ele precisa estar alimentado com alimentos saudáveis, o nosso corpo espiritual ele também precisa nutrir. Ele precisa de alimentos que venham fortalecer e que venham crescer. Quais são estes alimentos? A palavra de Deus, a oração, a nossa busca para saber a verdade, para conhecer a palavra de Deus. Depois de uma conversa, nós fizemos algo bem diferente. Nós fizemos um buffet com frutas e as crianças que prepararam. As maiores nos ajudaram a descascar as frutas, a cortar, a picar. Os menores descascaram as bananas e nós montamos em bandejinhas, fizemos uma mesa bem farta. Depois eu vou colocar as fotos no final do vídeo. E depois que estava todo o banquete pronto, nós fizemos uma oração agradecendo e as crianças iam se servindo das frutas que eles gostavam, eles colocavam no pratinho e assim foi um lanche diferente e criativo. Eu espero que vocês tenham gostado desta ideia e agora fiquem com as fotos deste evento que foi em novembro de 2020. Até o próximo vídeo. Um abraço da Tia Gi.